Meus irmãos, graça e paz do Senhor. Amém. Eu realmente me sinto muito privilegiado em poder estar aqui nesta noite. O reverendo Joabe falou tanta coisa que me fez lembrar, tanta coisa que só o fato de lembrar me deixa realmente muitíssimo alegre. Não conheço todos os irmãos aqui, mas alguns sim, e renova aqui a minha alegria de vê-los ou revê-los. Graças a Deus por este momento que eu tenho, sinto-me privilegiado de fato. E espero que Deus continue abençoando esta igreja. Antes de qualquer coisa mais, quero felicitar esta amada igreja pelos 10 anos de organização. Dou graças a Deus porque estive naquele momento, dou graças a Deus por tanto. Trago também um abraço da minha família, que é pequena. Eu, minha esposa e um filho. O meu filho gostaria muito de estar aqui hoje, até se preparou para vir comigo. A minha esposa, a Mércia, não pôde vir. Ela tem um trabalho da SAF lá na igreja e não pode estar aqui. Mas mandam um abraço para os nossos irmãos. Tenho grandes lembranças daqui de Campina Grande, porque a partir de 90, reverendo Joabe, eu estava aqui, vindo como transferido para pastorear a igreja de Campina Grande, e foram anos abençoadíssimos na minha vida. Portanto, dou graças a Deus sim. Essas palavras que eu estou dizendo, tenho que dizer mesmo, para dizer a minha grande satisfação em vir a esta cidade e em estar aqui nesta noite. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos. O tema deste mês é Cristo como fundamento da igreja, baseado nas palavras de Pedro, quando Cristo faz aquela pesquisa de opinião, e aí, querendo ouvir o que achavam sobre ele. Não que ele mesmo tivesse qualquer dúvida quanto ao que era. Cristo nunca teve isso. E é o que nós vamos ouvir hoje. Mas os seus discípulos estavam ali aprendendo, e aprendendo muito. E aí, o que dizem os homens ser o filho do homem? Algumas respostas vieram, mas Pedro foi o primeiro a fazer aquela pública profissão de fé, quando disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Cristo diz para ele: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Não foi carne e sangue quem tu revelaram essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Na verdade, Pedro se torna ali um líder entre os discípulos pelo fato de ter falado essas palavras tão importantes, confessando a sua fé em Cristo como Filho do Deus vivo. Irmãos, isto é básico para a nossa vida cristã. E eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 19 a 47. É um texto aparentemente grande. João 5, 19 a 47. Nós vamos fazer uma exposição, na verdade, deste texto. João 5, 19 a 47. Os irmãos acompanhem aí a leitura na palavra de Deus e podem deixar a Bíblia aberta. Vamos fazer uma exposição neste texto.
Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concede ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria glória, a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava. Vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu a realizasse, essas eu faço. Essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Bendito Pai, a tua palavra
é inspirada, infalível, inerrante, suficiente e eficiente. Pai, nesta palavra, fala agora ao nosso coração. Teu servo é apenas instrumento, nada mais. A glória é para ti. Edifica teu povo, Senhor. Que o teu Espírito assim o faça para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria de falar nesta noite sobre a missão de Jesus e suas implicações na salvação e no juízo. A missão de Jesus e suas implicações na salvação e no juízo. E gostaria de começar trazendo para os irmãos uma santa preocupação. Saber que a pessoa de Cristo é o fator nevrálgico no exercício do ministério da igreja ou da missão da igreja. A pessoa de Cristo, repito, é o fator nevrálgico no exercício do ministério da igreja ou no exercício da missão da igreja. Por que isso? Porque ao longo do tempo, falar-se a respeito de Deus é algo muitíssimo natural. Muita gente, sendo crente ou não, admite que existe um ser superior, que criou céu, terra e mar e tudo o que neles há. Muitos, sem serem crentes, admitem também que esse ser superior é de fato superior, é quem comanda as coisas neste mundo. É admissível que isso aconteça. No entanto, quando se fala a respeito da pessoa de Jesus, aí a tonalidade muda. Foi essa grande experiência que Paulo teve lá no Areópago, conforme está em Atos 17. Ele vai descrevendo Deus como aquele Deus desconhecido, e descreve tudo, como Deus criou, etc, 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 como controla as coisas, como comanda as coisas. Mas lá no finalzinho, quando ele fala a respeito de Jesus Cristo, naquela linguagem que ele usou, as duas classes principais de filósofos que estavam ali foram embora. Eles disseram a respeito disso, nós te ouviremos depois. Paulo estava falando sobre Jesus Cristo e a ressurreição, e pensando eles que ele estava falando sobre mais um casal de deuses que eles já tinham demais, eles não quiseram saber. Diz o texto que no entanto, alguns creram. Uma senhora chamada Damaris ou Dâmaris, um senhor chamado Dionísio Areopagita, alguém lá de dentro, e mais alguns. Por que isso? Porque quando ele falou de Jesus, essa reação aconteceu. Estavam os epicureus de um lado e os estoicos de outros. Eles queriam ouvir coisas novas. A filosofia que eles seguiam havia sido formada alguma coisa aí de quase 300 anos antes de Cristo. E eles não quiseram saber de Jesus. Para nós é compreensível que isso aconteça, porque Jesus é de fato o fundamento da igreja, e ele é exatamente isso, porque ele é aquele ponto que serve de interpretação para a Bíblia inteira. Não foi por acaso que Paulo disse em 1 Timóteo 3,16:
aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Qual homem que nasceu neste mundo? Qual a pessoa que já pisou nessa terra sobre quem se pode dizer isto? É o grande mistério que Paulo fala, mistério escondido durante muito tempo, mas que a partir daquele momento tinha sido revelado. Paulo estava falando isso para chamar a atenção deles. E é por isso mesmo que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 30 e 31, Paulo começa dizendo: mas vós sois dele, em Cristo Jesus. O caminho para Deus, diz o apóstolo, é Jesus Cristo. Pois bem, foi esse Jesus que falou todas as palavras que nós lemos há pouco. E tudo começou com a cura de um paralítico. Capítulo 5, pode deixar a Bíblia aberta, versículo 5. Um homem que jazia enfermo, estava enfermo há 38 anos. Após aquele homem ser curado, a crítica foi imediata, versículo 16 a 18. Ele cura no sábado e ele se iguala a Deus. Essa foi a crítica. No contexto judaico, Jesus estava pedindo para morrer mesmo. Comparar-se a Deus, dizer que era Deus, era um pecado. Essa foi a blasfêmia de que foi acusado quando estava sendo julgado. Blasfema, disse o sumo sacerdote. O que é que nós queremos mais? Porque ele dizia ser igual a Deus. No contexto judaico, repito, Jesus estava pedindo para morrer mesmo. No contexto político grego, romano, conforme Atos 17, que eu já citei, versículo 16 a 34, principalmente 32 a 34, aquela grande reação que houve. Diz o texto exatamente assim: uns zombam e outros creem. A figura de Jesus tem essas peculiaridades. Sim, por quê? Porque ele é de fato, conforme lemos em 1 Timóteo 3,16, uma figura peculiar, e por isso é o fundamento da igreja. Então, diante da reação que os judeus tiveram, Jesus lhes falou, versículo 19: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Impressionante isso aqui. E temos algumas lições a ver neste texto. A primeira lição que nós temos aqui está nos versículos 21, 22, 24 a 29. Jesus dá as designações dele mesmo. Em outras palavras, nós podemos dizer as designações de Jesus por ele mesmo, mostrando a sua missão. Jesus não tinha dúvida do que era. Nunca teve. Ele veio para revelar Deus, ele sendo Deus também. Se não vejamos, os irmãos estão acompanhando em suas Bíblias, capítulo 5, versículo 21, 24 e 26, Jesus diz que concede a vida eterna. Um contraste com o que criam os judeus. Eles tinham a lei de Moisés, eles tinham aqueles livros que interpretavam a lei, e tinham os livros que interpretavam os livros que interpretavam a lei. Eles tinham muitas normas, tinham muitas prescrições,
mas não tinham o que o Senhor Jesus Cristo veio trazer. O tempo era outro. Então Jesus Cristo disse que Ele concede a vida eterna. É um contraste com o tempo em que nós vivemos também, não deixa de ser. Primeiro porque as pessoas nem estão pensando nisso. Estão ligadas ao aqui e agora, simplesmente nada mais. Segundo porque não creem que Jesus pode fazer isso. Muita gente não crê. E se crê que Jesus é Filho de Deus, não tem essa fé suficiente de que Ele pode conceder a vida eterna. Mas Jesus vai mais adiante. Nos versículos 25, 28 e 29, Ele diz que Ele ressuscitará os mortos, tanto para a alegria eterna, como para a punição eterna. E esse contraste entre alegria e punição causa uma reação tremendamente grande para com aqueles que estavam ouvindo Jesus agora. Versículos 22 e 27, ele diz que julga todos os homens. Os seus ouvintes ali sabiam muito bem que o único que pode julgar-nos é Deus. Se Cristo disse que julga todos os homens, Ele está dizendo que é igual a Deus, Ele está blasfemando. Os judeus se consideravam filhos de Deus. Por isso eles não podiam admitir que chegasse um querendo ser melhor do que todos, dizendo que ele era filho de Deus somente. As implicações do que Jesus estava dizendo para o contexto judaico-romano era de fato muito grande. E foi exatamente por causa disso que Paulo escreveu 1 Coríntios 1, 18 a 25, quando ele cita: a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Mais adiante ele diz: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então é esse Jesus que estava ali, contrastando o pensamento judaico com a mensagem de Deus, como Filho de Deus, como Deus conosco, que estava trazendo. Agora, meus irmãos, o problema não é só naquele tempo. As implicações para o nosso contexto não são diferentes. O chamado pluralismo religioso está afirmando por aí que a Bíblia não é o único livro sagrado, que Jesus não é o único Salvador. Para sermos politicamente corretos, nós temos que dizer isso. Jesus não é o único Salvador, a Bíblia não é o único livro sagrado. As religiões, todas elas, têm os seus pontos positivos. Ninguém pode assumir aquela de dizer: não, só nós somos salvos através de Jesus. Esse é o contexto que nós estamos vivendo. É o politicamente correto. Venha para Jesus para ser salvo. Lembro-me agora, estava viajando com um grupo de jovens, inclusive alguns aqui de Campina Grande, faz vários anos. E eu estava pregando em um ambiente muito grande. E estava pregando mais ou menos isso aqui, dizendo: só Jesus pode dar a vida eterna, mas para isso você tem que crer. E lá no meio, um rapaz levantou a mão, muito jovem, e disse: por que é que eu tenho que crer? Porque esse é o único caminho. O próprio Cristo disse que aquele que crê tem a vida eterna. O contraste para os nossos dias dessas palavras de Jesus é que as pessoas muitas vezes querem religiosidade, mas não querem Jesus. Mas grande parte delas não querem saber de religião, porque acham que são autossuficientes. Jesus Cristo se apresenta aos judeus
como ele realmente é, dizendo que era filho de Deus, com todas as implicações que isso tem. Então Jesus apresenta suas próprias designações. Ele diz quem é, ele não tinha dúvida sobre isso, e disse para o que veio também. Mas temos uma segunda lição aqui. Os testemunhos de Jesus por ele mesmo sobre a sua unicidade e a sua messianidade. Versículos 30 a 47. E aí ele diz as fontes que comprovam isso. A primeira fonte, versículos 31 a 35, é de João Batista. Olha o que ele diz: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. E aí fala sobre João Batista, falando do testemunho que João deu sobre ele. E eu acho impressionante quando a gente trata essa questão, João Batista, Jesus. João não tinha problema nenhum, mas os seus discípulos ficaram impressionados quando alguns que eram discípulos de João foram para Jesus. Foram a ele e ficaram impressionados com o que ele ensinava e ficaram com ele. E entre os discípulos de João, alguém chegou a dizer: João, não pode ser, faça alguma coisa, porque os nossos que estão indo para ele estão ficando lá. Eu posso imaginar que João deu um sorriso e disse para eles: olha, o noivo chegou, e quando o noivo chega, o amigo do noivo sai de cena. Quem se apresenta é o noivo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou o pródromo, o precursor do noivo. E ele chegou. Jesus chegou. Não tenho mais nada a fazer. Ele agora é o dono da festa. Eu acho esse testemunho de João impressionante. Ele não ficou chateado em ver que alguns de seus discípulos foram para Jesus e ficaram com ele. Ele reconheceu que aquele era o caminho mesmo. Então Cristo disse que João prega a verdade. O versículo 36, Jesus fala dele mesmo. Olha o que ele diz: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Repito, Jesus não tinha dúvida nenhuma do que ele era. Os seus ensinamentos e milagres, todos vêm do Pai. Ele sabia quem era, sabia qual a sua missão aqui, não tinha dúvida quanto a isto. Mas havia uma outra fonte de testemunho sobre Jesus. Era do próprio Deus Pai. Versículos 30, 37 e 38. E isso aqui preocupava muito os judeus. Olha o que ele disse: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. 37 e 38. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Mas Jesus foi claríssimo aqui. O Pai testifica dele.
pelas obras que ele fez, pelas palavras que ele pregou, pelos testemunhos que ele deu, pelos milagres que ele realizou. Tudo por causa do Pai. Tudo que eu faço, faço pela ordem do Pai, disse ele. E um dos momentos mais impressionantes é lá em João 17, quando aquele texto que mostra o sumo sacerdote falando com Deus, aquela oração sacerdotal, Cristo dá graças a Deus pelo que fez e pede pelos seus discípulos que iriam ficar. Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus se responsabiliza por aqueles a quem ele chamou e disse: Pai, cuida deles. A grande mensagem dali é exatamente esta: Pai, guarda-os em teu nome que me deste. A primeira e grande preocupação de Jesus com os seus discípulos foi exatamente esta: guarda-os em teu nome que me deste. Em outras palavras, a verdade do teu nome deve ser mantida neles. Guarda-os nesta verdade. Não permitas que eles a abandonem, porque esta verdade a respeito do nome de Deus é vida, vida para todos nós. Aqui ele está dizendo: o Pai testifica de mim. O Pai, sim, o Pai. E isso complicou mais as coisas para ele, porque os judeus, como disse há pouco, todos entendiam que Deus é o seu Pai, que Israel é filho de Deus. Como é que chega algum aí e diz: eu sou sozinho? Jesus dá esse testemunho. Mas o quarto testemunho vem das Escrituras. Versículos 39 a 47. E pelo relato, fazendo uma síntese aqui, as Escrituras apontam para ele. E embora as pessoas afirmem crer nas Escrituras, não acreditam nele. Então ele diz: vocês não podem crer nas Escrituras, porque as Escrituras testificam de mim. E se vocês não creem em mim, não estão crendo. É difícil, mas muito difícil, para o judeu receber Jesus como seu Salvador. Conheço alguns, até pastores, mas o judeu em si não é fácil. Por quê? Porque ele está esperando o seu Messias ainda. Então ele não pode aceitar que Jesus seja esse Messias. Nas vezes que estive lá, fiz questão de falar sobre isso. E eles não citam a palavra Cristo, citam a palavra Jesus. Porque Jesus quer dizer, o nome Jesus quer dizer Javé salva, Javé é salvação. Mas Cristo é uma tradução da palavra Messias. Messias quer dizer o nosso Messias, aquele prometido por Deus nas Escrituras, nos profetas, e os judeus sabem disso. Só que Jesus veio em uma forma, com um estilo de vida que jamais eles iriam admitir que fosse o Messias que havia sido prometido para eles. Então Jesus diz que as Escrituras apontam para ele. E embora as pessoas afirmem crer nas Escrituras, não criam nele. Então não estavam crendo nas Escrituras de fato. Meus amados irmãos, estas palavras nos deixam claro, bem claro, que as reações contextuais, tanto naquele passado como no presente, elas se confundem, elas se aglutinam. Em nosso tempo não é fácil pregar sobre Jesus, não. Por quê? Porque a palavra Jesus Cristo, né? A pessoa de Jesus Cristo implica fé, implica salvação, implica unicidade nessas coisas todas que nós vemos aqui. E as pessoas não querem saber disso. Não é por acaso
que o nome de Cristo tem sido ofendido, vilipendiado por aí afora. Os meios artísticos têm sido sarcásticos quanto a isso. Declaram-se inimigos de Jesus. Nós não temos visto isso? Sim, temos. E não há lei que proíba de se fazer isso. Por quê? Porque as pessoas têm liberdade de expressão e podem blasfemar contra Deus à vontade. A lei não pune, mas a pessoa alvo dessas blasfêmias, dessas ofensas, é a pessoa de Jesus Cristo. O tempo todo, de Cristo até aqui, são incursões contra Jesus, contra a sua palavra, contra o seu ministério, contra aquilo que ele ensinou, contra o seu evangelho, contra a ética cristã. Tudo. As leis, muitas vezes aprovadas em nossa nação, são contra a ética cristã, porque a ética cristã é evangélica, é bíblica, é cristã, tem a ver com a pessoa de Cristo mesmo. E quando isso acontece, as pessoas nem querem saber. Não é por acaso que isso acontece. Nós sabemos que não é. Tudo está previsto. A Bíblia fala que nos últimos tempos essas coisas iriam acontecer. Nós não devemos surpreender-nos, mas de fato quem é crente se entristece vendo tudo isto. Mas nós não somos defensores de Jesus, nós somos servos. Aliás, eu falei isso outro dia, pregando na televisão. Eu disse: nós não somos defensores de Jesus, nós somos servos. Ele é quem nos defende. O que nós devemos é professar a nossa fé bíblica, inspirada por Deus, nesta palavra que nós temos na mão. Temos uma terceira lição aqui para nós concluirmos. E esta lição diz que a missão da igreja implica pregação e testemunho. Ao sabermos quem Jesus é, Ele mesmo dizendo quem é, ao sabermos para o que Ele veio, comprovadamente na sua palavra, o que nos resta diante disto tudo? De fato, irmãos, eu considero isso um grande desafio. Desafio porque Jesus é o fundamento da igreja, pelas razões todas do que lemos aqui. Então a missão da igreja é missão de Deus para a igreja. E implica pregação e implica testemunho. Versículo 24, olha o que ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui o assunto é bem mais específico. Ouvir as palavras de Jesus e crer nele quer dizer crer que Deus é o que Jesus diz. É isso que Cristo está dizendo. Deus é o que Jesus diz. Amor, a comunhão com Ele lança fora o medo e tem descanso. Jesus veio para dar-nos este descanso. Vinde-me vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis e achareis descanso para as vossas almas. Louvado seja Deus. Há pessoas, sem dúvida nenhuma,
que ao ouvirem estas palavras, dependendo da situação em que estiverem, terão a sua vida transformada, mudada. Quantos neste mundo têm passado por essa transformação ao ouvirem e receberem as palavras de Jesus? Segundo Jesus, recebê-lo implica renúncia. Porém, é o único caminho para a paz, pois somente Jesus nos dá paz e alegria. Somente Ele pode livrar-nos da morte eterna. Essa segurança de vida eterna, somente Jesus Cristo pode dar mesmo. Por quê? Porque Ele morreu, ressuscitou e está intercedendo diante de Deus por nós. O crente, aquele que já é servo do Senhor, pode se alegrar e confiar tranquilamente. E quando alguém perguntar: por que você tem certeza da vida eterna? Por que é que você não crê que perde salvação? Aí você pode dizer: primeiro, pela minha eleição na eternidade em Cristo Jesus. Segundo, pelo que Jesus realizou na cruz por mim. Terceiro, pela sua intercessão diante do Pai. Louvado seja Deus. Nós temos consciência da nossa segurança, da nossa certeza pelo que Cristo é e o que Ele fez por nós. Esta foi a grande mensagem que Cristo trouxe aqui e que nós lemos aqui. Não perece, mas tem a vida eterna. O crente está seguro. O crente está firme. Por quê? Porque Jesus é quem nos guarda. Receber Jesus implica ser guiado pelo Espírito Santo e a consequente força para viver a vida cristã. Isto quer dizer que nós temos um novo relacionamento com Deus. O juiz torna-se pai. O que estava longe fica perto. E o medo se torna amor. É isso que nós vemos. Há pouco tempo, durante o culto, houve aquele momento de confissão de pecados. Por quê? Porque isso faz parte do culto. Porque a Bíblia manda que nós confessemos os nossos pecados para sermos perdoados. Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Com base em que Deus nos perdoa? Com base na justiça infinitamente santa de Jesus Cristo. Eu posso imaginar que, como se fosse algo assim que nós estamos vendo, quando nossas orações chegam diante de Deus, através de Cristo. Quando o nosso culto chega diante de Deus, através de Cristo. Como o sumo sacerdote antigamente, ele não dá uma palavra, mas ele é aquele que autentica o que nós somos diante de Deus. Foi isso, essa grande experiência que Lutero teve. Dizem que Lutero, depois de pregar as 95 teses, teve um sonho em que Satanás chegava diante dele e escrevia no quadro na parede: você quer ser mais santo do que todos? Conheça os seus pecados todos. E começa a escrever um por um. E começou a escrever. Eram tantos que depois o quadro já não dava mais e ele já estava atingindo a parede. Aí Lutero disse: para aí, pode ir parar. Eu sou pecador, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. É exatamente isso, irmãos. Jesus é o fundamento da igreja. Por causa disso, as implicações do que Ele é para nós nos trazem satisfação para a vida. Por causa disso. Por quê? Porque nós cremos no que Ele fez. E o que Ele fez é verdade. Nós pregamos porque de fato cremos.
que o que ele falou é verdade. Mais ainda, o texto diz que nós temos um novo relacionamento com o nosso próprio, o nosso próximo. É um outro fator importante, que trabalha com a unidade da igreja. Um dos atributos da igreja. São 3 os atributos, ou 4, como alguns dizem. Vamos ficar com 3 aqui: unidade, santidade, universalidade. E essa unidade nos faz ligados um ao outro. Temos um novo relacionamento com o nosso próximo. O ódio se torna amor, o egoísmo se torna serviço, e a amargura se torna perdão. Nós podemos relacionar-nos como crentes, como irmãos. Por quê? Porque estamos unidos no mesmo corpo, o corpo de Jesus. Nós somos cooperadores uns dos outros, porque estamos no corpo de Cristo, e Ele traz isso para nós. Temos um novo relacionamento com o nosso próprio ser também. A fraqueza torna-se força, a frustração torna-se realização, e o nosso estresse, a nossa tensão do dia a dia torna-se paz. Amém. Quem é esse Jesus? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, essa mensagem deve servir de força não somente para nós, mas para o nosso testemunho também. Se o mundo hoje precisa de algo importante, Jesus Cristo é o único que pode suprir. Se nós conversamos com algumas pessoas, não é preciso que vamos muito longe. Vamos ver que o pensamento de muita gente é exatamente este. Conversei com um moço há pouco tempo, e ele disse: quando tiraram a vida do meu pai, eu jurei tirar a vida daquele que o assassinou, e fiz tudo para isso acontecer. Tudo. A gente que não tem Jesus como Senhor e Salvador acha que por nós mesmos podemos suprir a nossa vida. O que fazer? Jesus não tinha dúvida do que Ele era, e falou tudo para nós, para que nós não tenhamos dúvida do que Ele é para nós, e da certeza que temos da vida eterna, e a certeza que temos dele, que Ele vai voltar para buscar-nos, e felizes são aqueles que têm a certeza de ir com Ele. Vamos pregar essa mensagem. Vamos alegrar-nos com o que ela é para nós, e vamos compartilhar também. Deus nos abençoe e nos ajude.